Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Luciano Dionísio e se você é novo aqui no canal, eu te convido a inscrever-se, porque aqui você sempre encontrará uma palavra que alimenta o seu espírito e fortalece a sua fé. O texto para a nossa reflexão de hoje se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18 e versículo 19. O versículo 18 diz assim: Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Aqui o que o profeta Isaías está passando, esse aviso é para o povo que estava cativo na Babilônia. Esse povo, eles estavam perdendo a esperança e não acreditando mais que algo pudesse acontecer, que eles pudessem ser libertos do cativeiro da Babilônia. E eles estavam trazendo à memória deles, quando Deus está dizendo assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Aqui a questão é que quando eles traziam à memória o que Deus havia feito no passado, eles estavam pensando assim: isso não irá acontecer mais. Isso aconteceu lá no passado e ficou no passado. Sabe quando a gente pensa assim: antigamente Deus ouvia, antigamente Deus falava, antigamente Deus agia e hoje Deus não faz mais isso? Era isso que estava acontecendo com o povo. O povo que estava cativo na Babilônia, eles estavam perdendo a esperança e no coração deles estava começando a crescer esse sentimento de que o que Deus fez no passado ficou no passado e apenas era história. Mas o próprio Deus, e é interessante nós observarmos para entendermos o contexto desta passagem, do versículo 18 e na sequência o versículo 19, é o que Deus já estava dizendo antes no versículo 16 e 17. Veja o que diz a palavra do Senhor nesses dois versículos. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão, estão extintos como um pavio. De que situação o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está justamente falando de quando ele tirou o povo que estava cativo no Egito. É desse momento, no momento em que o povo atravessou o mar. E Deus então fechou o mar sobre o exército de Faraó. É disso aqui que Deus está falando. E veja que Deus está justamente trazendo à memória do povo o que ele fez. Quando ele diz no versículo 18, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, veja que o que Deus está querendo dizer não é que nós devemos nos esquecer dos milagres que Deus fez no passado, mas que nós devemos continuar crendo que, assim como Deus fez milagres no passado, Deus também fará milagres hoje. E isso está confirmado no versículo 19, porque veja o que Deus está dizendo no versículo 19. Eis que faço uma coisa nova. Olha só. Ele trouxe a lembrança do que ele fez no passado, pediu para que o povo não ficasse lembrando das coisas passadas e nem pensasse nas coisas antigas do modo negativo. Mas agora ele traz esta palavra e ele diz: eis que faço uma coisa nova. O Senhor tem algo novo para você. Você que está passando por alguma dificuldade, creia que o Senhor
tem algo novo para você. Veja o que o Senhor continua dizendo no versículo 19. Agora mesmo ela está saindo à luz. Olha só que maravilha! Eu peço a você, tome posse dessa palavra. O Senhor está dizendo, eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz, ou seja, está ficando pronta nesse exato momento. Nesse exato momento, o Senhor está fazendo uma coisa nova e ela está saindo à luz. Nesse exato momento, Ele está fazendo isso agora. E aí o Senhor, eu acho muito interessante, esse versículo 19, ele é muito rico, porque o Senhor continua falando e ele então faz uma pergunta. Será que vocês não percebem? Olha só que interessante. O Senhor está dizendo, eis que faço algo novo e ela está vindo à luz agora. E ele pergunta, será que vocês não percebem? Quantas vezes nós nos deixamos tomar pelo desespero, pelas circunstâncias? Quantas vezes nós olhamos para a tempestade, para a força do vento, para a braveza do mar, para a altura das ondas, não é verdade? E quando nós fazemos isso, nós nos esquecemos de que Deus ele está agindo a nosso favor, de que Deus está trabalhando, mesmo quando está em silêncio, o Senhor está trabalhando por nós. E veja a pergunta que ele faz agora aqui para o povo. Vocês não estão percebendo que tem algo novo para acontecer? Que eu estou trabalhando agora, nesse exato momento, trazendo uma coisa nova. Olha só que maravilha. E ele continua dizendo e finaliza o versículo assim. Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Ele acabou de fazer uma comparação quando ele tirou o povo que estava cativo no Egito. E ele agora fala com o povo que está cativo na Babilônia. E ele está dizendo, eis que porei um caminho no deserto. Quando nós estamos no deserto, pensa no deserto. Quando nós estamos no deserto, nós olhamos para todas as direções e o que é que nós vemos? Nós vemos somente areia. É areia, dunas e mais dunas de areia. E não há nenhum caminho na nossa frente. Não há nada que nos mostre uma direção. Mas o Senhor está dizendo para você, eis que porei um caminho no deserto. O Senhor vai apontar o caminho. O Senhor vai apontar a direção. Ele vai dizer para você qual é a direção que você deve seguir. E ele diz mais, e rios nos lugares áridos. Sabe o que eu entendo aqui? É que o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso demais. Ele vai pegar você que está passando por um deserto, você está entendendo o que eu estou falando. Ele vai pegar você e vai apontar o caminho. Ele vai pôr um caminho bem na sua frente, no meio do deserto, te mostrando para onde você deve seguir. E como se não bastasse apenas isso, ele irá fazer brotar rios na terra seca. E nós sabemos que nós, quando começamos a caminhar no deserto, nós precisamos de água. Sem água, nós morremos no deserto. E o Senhor está providenciando não apenas água, mas água em abundância. Porque o Senhor não fará brotar apenas um rio.
mas rios. E esta água eu entendo ser o Espírito Santo. Aplicando isso na minha vida, aplicando isso na sua vida, aplique isso na sua vida. Pense na dificuldade que você está passando. Esse deserto que você está atravessando e que você parou no meio e você não sabe mais para onde seguir. O Senhor está dizendo: eis que eu porei um caminho no deserto, neste seu deserto. E também farei brotar rios na terra árida. Sabe o que é esses rios? Essas águas? É o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo que nos fortalece. Porque o Senhor nos enche do seu Espírito Santo. A palavra do Senhor nos pede para que enchei-vos do Espírito Santo até transbordar. O Senhor está colocando o Espírito Santo para nos fortalecer. Atravessar esse deserto está difícil, mas o Senhor hoje está dizendo: eis que faço uma coisa nova e ela está saindo à luz agora. Tome posse dessa palavra. Eis que faço uma coisa nova e esta coisa nova está ficando pronta agora. Perceba isso. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para o seu problema. Olhe para Cristo. Olhe para Deus. Olhe para o alto. O salmista pergunta: de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista olhou para o alto. O salmista olhou para os montes quando ele fez essa pergunta. O nosso socorro vem do Senhor, vem do alto. Levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça, porque o Senhor está te dizendo que há uma coisa nova hoje para você. Ele está trazendo a luz agora. E esse deserto que você se encontra perdido, ele te aponta um caminho hoje e faz brotar rios de águas para que o Espírito Santo vá com você, te conduzindo por esse caminho, para que você atravesse esse deserto. Só existe uma maneira de sair do deserto, é atravessá-lo. E para atravessar o caminho para atravessar o deserto, é necessário que haja um caminho. E o Senhor mostra o caminho hoje para você. E para você seguir esse caminho até o fim, atravessar o deserto, é necessário água. E o Senhor faz esta água brotar. Rios de água. É o Espírito Santo que irá te acompanhar. O Senhor irá te encher com o Espírito Santo e você irá atravessar esse deserto. Aleluia, glória a Deus. Tome posse dessa palavra. Creia nisso. Reforce a sua esperança. Tenha fé. Creia no Senhor. Aquele que abriu um caminho no mar, agora ele vai abrir um caminho no deserto para você. Hoje, milagres novos estão para acontecer. Os milagres do passado aconteceram, servem para reforçar a sua esperança. E hoje, milagres novos irão acontecer. Tome posse dessa palavra. Eu creio que irá acontecer na minha vida. Creia que irá acontecer na sua vida. Se Deus assim permitir, nos veremos num próximo vídeo. Deus abençoe.